Tá, boa noite, Antônio Campos Monteiro Neto. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Boa noite. Bom, nós estamos aqui, né? Bom. Pode falar. Não, é todo seu. Queria apresentar o Antônio Monteiro, que tem toda uma história, principalmente como consultor do acervo Cleofe Persson de Matos, né? Patrocinado pela Petrobras, e além de ser editor de muitas partituras, e pelo site josemaurício.com, é isso, Antônio? Isso, exatamente. E trabalhou muitos anos, 30 anos com informática, e tem um conhecimento incrível sobre música colonial, editou a partitura do Requiem de José Maurício de 1816 e também a partitura do Requiem do Marcos Portugal, Isso. que inclusive é do mesmo ano, né, Antônio? Exatamente. O Marcos Portugal, o Requiem dele foi ouvido na Capela Real, né? Na cerimônia, na primeira cerimônia oficial, em memória à Rainha Maria I, que havia falecido um mês antes, né? Quase um mês antes. Ela faleceu a 20 de março e o Requiem foi ouvido a 16 de abril, se eu não me engano, na Capela Real. Ou seja, nesse meio tempo, Marcos Portugal teve que compor toda aquela música, né? E você acha que tem similaridades esses dois requiems ou não? Não. O do Padre José Maurício, ele é calcado principalmente, quer dizer, a inspiração dele foi o Requiem de Mozart. E o de Sim. Marcos Portugal é uma obra bem ao estilo italiano mesmo, né? Na realidade, ela não tem o pathos, né, digamos assim, o que os alemães chamam de Affektenlehre, que é a doutrina dos afetos, né? O Requiem tem muitos alegros, tem movimentos bem operísticos, então, quer dizer, para a corte portuguesa, o importante era o Fausto, é muito mais o Fausto do que realmente o sentimento de perda pela rainha, até porque a monarquia continuava na pessoa de Dom João VI, né? Sim, com certeza. Ok? Bom, certo. Então, nós estamos aqui para falar de dois assuntos principais, né, que são os dois projetos de digitalização de acervos, no qual nós tomamos parte, e, a partir desses projetos, fazer um contexto da época, né, que Dom João esteve no Brasil e do trabalho tanto de José Maurício como de Marcos Portugal na Capela Real, depois Capela Imperial do Rio de Janeiro, né? Que foi um importante centro musical na época devido à dedicação ao gosto dos reis portugueses pela música, né? Então, desde antes da chegada da família real, já se tinha um corpo musical bem estruturado na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades do Brasil também. Okay? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Certo. Bom, a nossa primeira apresentação diz respeito ao projeto de digitalização do acervo do Cabildo Metropolitano do Rio de Janeiro, né? Então, essa apresentação foi inicialmente feita no 7º Congresso de Musicologia Histórica de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 2006. Então, aqui é a segunda vez que ela está sendo apresentada, né? Bom, então vamos falar inicialmente sobre o acervo do Cabildo Metropolitano, né? Qual é a importância dele? Ele ocupava, na época,
uma sala no armário da sala do Cabido Metropolitano, na Catedral. As obras musicais, quase todas foram compostas durante o período monárquico, ou seja, as obras abarcam tanto o período joanino quanto o primeiro e o segundo impérios, né? A importância do acervo é que a Capela Real Imperial foi um importante centro musical durante o século XIX e parte das obras musicais foram compostas para a celebração de datas importantes da nossa história, né? Como, por exemplo, a celebração do terceiro ano da chegada da família real, com o Te Deum para 7 de março de 1811, do padre Zé Maurício, né? E outras obras que a gente vai citar mais adiante, né? Bom, o acervo também ele teve um passado de perdas e destruições. Isso ocorreu durante o ano de 1822, porque anteriormente havia sido publicado uma bula chamada Tra le Sollicitudine, do Papa Pio X, proibindo a música orquestral nas igrejas do mundo inteiro, nas igrejas católicas, e o acervo passou a não ter mais uso, né? Então, em 1922, pessoas ligadas a Dom Carlos Duarte da Costa, um infame bispo de Maura, atearam fogo a boa parte dos manuscritos musicais. Então, obras únicas se perderam, né? Então, a gente vai ver um exemplo disso, de um manuscrito que foi salvo dessa fogueira, né? Bom, quando nós chegamos lá no ano de 2004 e 2005, o acervo ele estava nesses 4 armários que a gente vê, numerados de 1 a 4, e alguns documentos estavam em péssimo estado de conservação, né? Essa é a sala do Cabido Metropolitano, na Catedral do Rio de Janeiro, né? Que é aquele cone imenso que existe na Avenida Chile hoje, né? É a nova catedral, que é a catedral desde o ano de 1976. A igreja original, que é a igreja hoje Igreja do Carmo da Antiga Sé, que era a antiga catedral, foi onde aconteceu boa parte da música no período monárquico. Bom, esses são exemplos de como nós encontramos os manuscritos na época, né? Com bastante ação de agentes biológicos, né? E quando havia envoltório, o envoltório era em papel ácido. Então, a gente sabe que o papel, ele libera, durante o tempo, ele libera os ácidos contidos na celulose e danifica os documentos, né? A gente vê no primeiro excerto de cima, o primeiro livro de Tombo da Sé, o estado que ele estava, né? Estava bastante danificado. E na fotografia de baixo, isso era uma pilha de ordenações de cavaleiros assinadas pelo próprio Dom João VI, né? Ela estava nesse aspecto, estava sem qualquer proteção, né? Bom, e o acervo musical é o que estava o melhor protegido. Ele ocupava o armário número 4 e já havia sido feito um trabalho prévio de catalogação e manutenção das obras, higienização, por parte de Monsenhor Schubert, que na década de 70 a 80 foi arquivista do acervo, né? Esse papel, depois da morte de Monsenhor Schubert, foi ocupado pelo Monsenhor Develar, Monsenhor José Roberto Develar, que faleceu recentemente, né, aos 75 anos de idade, né? E quando nós chegamos lá, esse era o estado dos documentos, tá? Embalados em papel craft. A ação, quer dizer, estavam relativamente bem protegidos os manuscritos musicais, né? E com poucos resíduos de ação de elementos biológicos, tá? O que significa que esse armário foi muito melhor protegido do que os demais armários, né? Bom, e a situação atual foi como nós deixamos o acervo, tá?
os documentos foram classificados e embalados em envoltórios alcalinos, de modo a preservar o conteúdo, né? Ok. Bom, e quais são as obras, né? A maior coleção desse acervo são obras, a maioria autógrafa, do padre José Maurício, né? São cerca de 50, não, são exatamente 53 obras, sendo que as de alcance histórico, que a gente pode citar, são a Missa de São Pedro de Alcântara, escrita em 1808 para o aniversário do príncipe Dom Pedro, né? Que seria o nosso primeiro imperador. A Missa de Natal de 1811, assistida pela família real, a famosa Missa Pastoril. E a gente já citou, né, o Te Deum para o dia 7 de março de 1811, que foi também reapresentado em 1814. Não? Bom, essas são, resumidamente, as obras do padre José Maurício. A gente vê aqui alguns manuscritos autógrafos dele, né? Sendo que o terceiro manuscrito ele guarda resquícios da fogueira, tá? Da ação do fogo, aquele manuscrito na parte inferior, né? Então, isso é um retrato do descaso pelo nosso patrimônio, né? Bom, você tem algum comentário, Pedro? Antônio, esses manuscritos, só para a gente explicar para quem está assistindo, eles são, primeiro, o que seria uma partitura autógrafa, e para as pessoas que estão ouvindo, né? Sim. E se esses manuscritos eles são originais do padre José Maurício, mesmo, ou se eles são cópias? Sim, os dois primeiros, né, que a gente vê, são originais do padre José Maurício, tá? Foi ele que escreveu, por isso são chamados manuscritos autógrafos. A primeira fotografia é a primeira folha da Missa Pastoril e a segunda das Matinas de São Pedro, né? A outra é uma cópia, tá, que tem a letra caligrafia do padre José Maurício, mas é das Matinas da Conceição. Certo. Né? E é essa que escapou do fogo, né? E não houve razão para isso, porque o documento estava em ótimo estado de conservação. Então, provavelmente alguém com consciência salvou ele da fogueira, né? E graças a isso a gente conhece a composição hoje em dia. Certo? Você tem ideia de quantas partituras autógrafas dele existem, mais ou menos, em todos os acervos? Não, né? Não. Atualmente, a gente, quer dizer, estão catalogadas cerca de 250 obras do padre José Maurício. Mas a proveniência é de todos os lugares, né? Então, seriam em cópias ou autógrafos. Mas eu não saberia dizer quantos autógrafos existem, tá? Até porque, quer dizer, não é só no Rio de Janeiro que eles estão. Por exemplo, o acervo Kurt Lang, na Universidade Federal de Minas Gerais, no Museu da Inconfidência de Ouro Preto, lá está guardado o autógrafo da missa abreviada. Né? Eu vi ele lá. Que é o número 112, né? Na época, Cleof Persson de Matos, a musicóloga que criou o catálogo temático do padre José Maurício, ela pesquisou o que ela chamava de Biblioteca Kurt Lang. Kurt Lang lhe franqueou o acesso, mas a ela só interessou o autógrafo da missa abreviada, né? Só que pesquisa posterior, eles identificaram mais duas obras inéditas do padre José Maurício e algumas outras cópias. Essas duas obras inéditas não entraram no catálogo temático, são duas ladainhas. Uma que é a ladainha das Dores de Nossa Senhora, que depois ela na biografia do padre, ela classificou com o número 50A. E outra ladainha em Fá que ela não numerou, né, que é muito bonita também. Né? Mas... E até hoje está se descobrindo novas obras. Tá?
A própria Cleof sim. recebeu um punhado de obras do coro de Santa Cecília, da cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, né? E eu identifiquei lá um manuscrito, é claro que não está, a autoria não está estabelecida, né? Mas uma missa chamada Missa de Degola. Então, Nossa. muito provavelmente, quer dizer, só existem fragmentos, né? Mas muito provavelmente foi escrita para a festa de degolação de São João Batista. E São João Batista. Pois é, essa festa fazia parte da liturgia da igreja na época e o próprio Visconde de Toné, ele assinala que José Maurício fez uma composição para aquilo. Então, eu mesmo classificaria aquele manuscrito como obra de autoria discutível, mas não descartaria a Ah, autoria dele, sim. tá? E, quer dizer, chegaram a Cleof em cerca de 10 obras novas também, e que, quer dizer, a gente está tentando acomodá-las, né, no acervo do catálogo temático, né? Antônio, só Sim, desculpa por interromper seu nada. raciocínio. Uhum. Essa modinha que eu comentei com você um dia, Ah, essas sim, lágrimas sentidas, que perfeito. o Alberto Pacheco, eu não sei se ele está editando, mas ele já gravou com acompanhamento de violão. Você não tem notícia nenhuma dela, se é mesmo do José Maurício, né? Não, porque, quer dizer, até porque existe um outro José Maurício, que era mestre de capela de Coimbra, e De ele Portugal, é. compôs, pois é, ele compôs muitas modinhas também. Então, Ah, tá. é um assunto que tem que se pesquisar um pouco mais. As três É. modinhas atribuídas a José Maurício, elas foram publicadas no Brasil. Então, a gente tem uma, digamos assim, uma evidência maior, né, de que seria o nosso José Maurício, não o José Maurício de Coimbra. Mas essa Sim, quarta aí, como foi encontrada em Barcelona, a gente não isso, consegue dizer sem um estudo mais aprofundado, né? certo. Bom, vamos prosseguir. Quanto, Então, a- quanto, a, sim, quanto a esses manuscritos que eu vi no Museu da Inconfidência, no anexo 3, se eu não me certo. engano, eles são manuscritos bem piores de enxergar do que esse do José Maurício que você mostrou aqui, da Ah, missa sim. pastoril. Sim, Você acha que pela qualidade seriam do padre José Maurício ou eles podem ser cópias? eles podem ser cópias, tá? Com exceção da missa abreviada, eles são cópias, tá? Até porque eu já fiz Ah, edições das duas obras e sei que não é a certo. caligrafia do Padre José Maurício. Mas é interessante, quer Ah, dizer, para efeito de preservação, é interessante a gente assinalar uma coisa, que durante a primeira metade, até a primeira metade do século XIX, o papel era feito basicamente de fibras de algodão. hum, E o papel era, quer dizer, esse tipo de material é mais resistente à deterioração do que, por exemplo, o que aconteceu depois da segunda metade do século XIX, quando começou a se usar celulose, que é uma substância certo. altamente ácida e ela se deteriora com muito mais facilidade. Sim. Então, é até um paradoxo, né, que os manuscritos da primeira metade do século XIX estejam melhor preservados do que os da segunda metade, que eles Ah, isso que eu já, imaginei. que eles já começam a apresentar os sinais da degradação, né? Até porque a substância ácida ela atua muito, inclusive no papel, e ela reage até com a tinta utilizada, né? Na época. Sim, Então você vê manuscritos nos quais você não tem a tinta, você tem buracos, né? Foi sim. interessante essa descoberta lá no próprio acervo do Cabildo Metropolitano. Bom, vamos Certo. prosseguir um pouquinho, né? Outros compositores Isso. importantes, é claro, Marcos Portugal, né? E é importante assinalar que Marcos Portugal, desde que ele chegou ao Brasil em 1811, ele não substituiu o padre José Maurício como mestre de capela, Sim. né? O que aconteceu foi que ele foi contratado como compositor da corte.
Ele o cargo dele oficial não era de mestre de capela. E essa divisão do trabalho, quer dizer, existe uma outra confusão aí, que o mestre de capela vem do italiano maestro de capela, ou seja, o mestre de capela era o regente da capela, ele não tinha obrigação de compor. Não, o padre José Sim. Maurício é que extrapolou muito as funções dele, de uma forma até bastante positiva, mostrando o talento que ele tinha, né, para tanto compor como reger. E para um calendário tão intenso como era o calendário litúrgico da época, com mais de 100 cerimônias anuais, isso devia ser um trabalho extremamente estafante. Não é à toa que ele caiu doente no final de 1811 e 1812. Então, nesse aspecto é que eu afirmo que Marcos Portugal chegou ao Brasil não como rival de José Maurício, mas como chegou para somar esforços, né? Para contribuir Sim. para manter a música na Capela Real em alto nível. Até porque Marcos Portugal era um compositor de alto nível no estilo que ele abraçou, que era o estilo italiano, né? Então a gente não pode desprezá-lo nem menosprezar o que ele fez, né? Como foi o hábito até o presente, né? Ele é digamos assim, a maior injustiça histórica cometida na música brasileira é criar um personagem de Marcos Portugal com o algoz do padre José Maurício, que nunca foi verdade, né? Como se Até fosse um Salieri, né? exatamente, até o Manuel de Araújo Porto Alegre, que conheceu o padre em vida, né? Ele dizia Sim. que os dois eram amigos. Ele jamais disse que houve uma realidade entre os dois. Isso aí foi uma criação posterior, né, de pessoas ligadas ao Visconde de Toné. É claro que existiu um cronista chamado Adriano Balbi, que escreveu durante a vida dos dois, que os dois eram rivais, né? Mas o que ele queria dizer é que era uma rivalidade artística, não uma rivalidade de fato, né? E que ele dizia que José Maurício era um digno rival de Marcos Portugal, né? E que os dois faziam a glória da Capela Real do Rio de Janeiro, né? Sim. Então, isso foi entendido da pior forma possível pelos escritores pósteros, né? Ok, bom. Aquela lenda, como eu acho que é o Toné que fala, você pode me corrigir se eu estiver errado, a Sim, lenda que versa sobre a situação em que o Marcos Portugal chega ao Brasil em 1811 sim, e o rei faz eles sentar ao cravo para, né, e pede para que José Maurício toque, e aí inclusive no texto está escrito: de repente o Marcos empalideceu, né? sim, aham, E chamavam José Maurício de Novo Marcos. E sim. você acha que tem alguma verdade nessa história ou essas lendas todas podem ser coisas romanescas? Agora, veja bem, o Visconde de Toné, ele recebeu muita informação do pai e provavelmente do avô, né? Então, Ah, o pai e o avô conheceram José Maurício e, quer dizer, tinham realmente sabido de muitas histórias, né? Porque o nome de José Maurício se tornou quase lendário na corte portuguesa, né? E na Quer dizer, dizem que a história diz o seguinte, que Carlota Joaquina tramou junto com Marcos Portugal para testar as habilidades do padre José Maurício, fazendo tocar à primeira vista uma sonata dificílima de Haydn, né? Que isso. Marcos Portugal havia trazido. Bom, como a gente sabe, Marcos Portugal ele priorizava, né, o estilo italiano, né? Sim. Então, Haydn seria um dos compositores que ele, quer dizer, teria como baixa prioridade. Mas a musicóloga Cristina Fernandes descobriu de fato que havia no acervo musical da Patriarcal de Lisboa
uma coletânea de 52 sonatas de Haydn, Ah, classificadas no catálogo dele como número 16, né? E duas sim. dessas, inclusive, a número 18 e a número 48, elas começam com um andante e terminam com presto, que são os movimentos que Toné descreve como sendo tocados por José Maurício. Então, se essa história for verdade, é possível que tenha sido uma dessas duas sonatas. Certo. Mas, quer dizer, se a história realmente tiver sido verdade, é um teste natural, né? Marcos Portugal queria saber das habilidades de José Maurício com a música, para ver Sim. se ele era um qualquer ou não. E Aham. realmente, quer dizer, teve um julgamento bastante positivo das habilidades do regente, que, bem ou mal, ia reger a música dele também, né? Nos momentos Certo. em que ele esteve incapacitado, porque ele tinha a saúde débil e algumas vezes ele sofreu derrames, né? Que o incapacitaram por um tempo, a regência ficou a cargo de José Maurício. Tá? Inclusive, existe uma comprovação na própria Gazeta do Rio de Janeiro, que na época do nascimento da princesa Maria da Glória, o Te-Deum regido foi de Marcos Portugal, regido pelo padre José Maurício. Ele cita Nossa. textualmente isso. Né? E é interessante porque musicólogas como Cleof Persson de Matos, que ela seguiu a linha de Toné, dizendo que havia uma inimizade inconciliável entre os dois, Sim. ela escreveu na biografia de José Maurício que aquilo era mentira, aquilo não poderia ter acontecido. Mas, na Ah, tá. realidade, os dois eram, quer dizer, por mais mau caráter que Marcos Portugal tenha sido, né, os dois eram colegas de trabalho, então eles não podiam deixar a rivalidade deles interferir na, na música da Capela Real da época. Então, quer dizer, é totalmente possível que os dois tenham regido composições de um do outro, né? Quer dizer, não, principalmente José Maurício regido composições de Marcos Portugal. Ah, existe comprovadamente uma ocasião em que ele regeu um Te-Deum de 1802 do próprio Marcos Portugal e a cópia que existe no Cabildo Metropolitano tem a caligrafia de José Maurício assinalando que é do senhor Marcos Portugal. Né? Antônio, esse Sim, documento que você falou, o jornal, sim. ele está disponível em algum lugar, algum site, ou é Tá, só no acervo? ele está disponível online no site da Biblioteca Nacional. Eles digitalizaram toda a coleção da Gazeta do Rio de Janeiro. Eu tenho cópia dele, eu posso lhe Ah, mandar. Né? eu quero sim. E inclusive na Biblioteca Nacional tá a máscara mortuária, né, do José Maurício? Ou eu estou enganado? Eu creio que é no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro que se encontra a Ah, máscara mortuária. tá Né? certo. Aliás, lá é interessante também, eles guardam um artefato que, segundo eles, seria a fivela do sapato de José Maurício. Né? Ah, é? Eu não sei se é verdade, mas Saber, né? pois é. Bom, prosseguindo então, o terceiro compositor de maior importância não é ninguém menos do que o imperador Pedro I, né? Que Sim. existem 4 obras dele no acervo do Cabildo Metropolitano. Voltando um pouquinho a Marcos Portugal, existem 3 missas dele que correspondem a eventos históricos. Tá? A missa breve, É, que ele escreveu sob ordens de Dom Pedro I, para alguma certo. comemoração, né? Era a época de independência, não? Então, muito provavelmente, foi ouvido numa cerimônia nessa época, em 1824, que é a última obra que se tem registro de Marcos Portugal. A segunda é a Missa Festiva, que foi escrita para a chegada da princesa Leopoldina. Né? E a terceira, que é a Missa Fúnebre, de 23 de abril de 1816, que é o Requiem dele, que
foi ouvido na cerimônia oficial em memória da Rainha Maria I. Okay? São essas Sim. 3 obras né? Agora, voltando a Dom Sim. Pedro, são 4 as obras e foram já editadas e executadas, né? A antífona de Nossa Senhora Subtuum Praesidium, que foi primeiro, foi descoberta há cerca de 50 anos e ela foi descoberta dentro de outra obra e a primeira audição foi pelo maestro Armando Prazeres, né? O Credo do Imperador, que também ele fazia parte de uma missa completa, que Dom Pedro escreveu para o casamento dele com a princesa Amélia, depois da morte de Leopoldina. Só que na época, quer dizer, o que acontece? Não se havia o sentido de utilizar os afetos, né, digamos, na música. Então, qualquer composição poderia ser usada para honrar determinado evento, não importando qual o tipo dela, qual o afeto dela. E Dom Pedro escreveu a missa, que é uma missa bastante alegre, para o casamento dele. Só que em dezembro de 1829, morre o Papa Leão XII, né? E foi o Papa, justamente o Papa que, digamos assim, chancelou a independência do Brasil como império, né? Na época, quer dizer, quem defendia, quem concedia o direito divino dos reis era o Papa. Então, Dom Pedro foi muito grato ao Papa Leão XII e rebatizou a missa para Missa in Honorem Leone Duodecimo, ou seja, missa em honra a Leão XII. E muito provavelmente ela foi ouvida numa cerimônia para honrar a memória do Papa morto, né? Como é que a gente sabe disso? Esse credo do imperador, ele faz parte da missa, né? Essa missa, ela tem cópia na Escola de Música da UFRJ. O credo, a cópia original dele está no Cabido Metropolitano, quer dizer, as 2 partes foram separadas, mas são da mesma obra. O credo, a cópia da Escola de Música da UFRJ, ela está sem os solos, quer dizer, ela está em partes cavadas, mas sem os solos. E um musicólogo português, que é o Cônego Duarte Rosa, ele descobriu uma cópia completa dessa missa na Sé da cidade de Angra do Heroísmo, no arquipélago dos Açores, né? Com o título Missa in Honorem Leone Duodecimo. E gravou essa missa, né? Então, eu ouvi no YouTube e, numas férias que eu passei em Portugal, resolvi gastar um pouco mais de euros e ir lá na sede dos Açores, né? Na Sé dos Açores, que é a cidade de Angra do Heroísmo é uma cidade muito bonita. E sendo, quer dizer, além do turismo, né, nós fizemos uma visita à Sé, e nessa visita o padre nos deu a cópia dos arquivos que ele tinha feito de edição da missa, com os solos, né? Então, a missa, felizmente, está no site Música Brasilis e ela está completa, né? Graças à generosidade de Dom Duarte Rosa, né? E, Antônio, esse credo, ele está em Dó maior, se eu não me engano, certo? Sim, exatamente. A gente fez uma vez com o coro paulistano, faz uns 4 anos, mais ou menos. É realmente Perfeito. muito bonita a peça. Pois é. Interessante é que no Agnus Dei do Credo, Dom Pedro só grafou o baixo, né? Só que, quer dizer, por que ele escreveu só o baixo? Porque isso remete ao Kyrie da missa, né? Então a orquestração está toda lá no Kyrie, tá? Eu não sei. Quer dizer, quem pegar o manuscrito original não vai saber isso porque as 2 obras foram desmembradas, né? Tá? Certo. Mas o interessante é isso, que o Kyrie, ele repetiu no Agnus Dei, por isso que eu afirmo que fazem parte da mesma obra, o credo e a missa. Reza Né? uma lenda
que ele compôs este credo, essa missa, né? Muito jovem, com 12 anos ou 15, não sei, isso é verdade? Não sei, realmente eu não conheço essa história, tá? Rezava Mas, essa lenda. pois é. Mas é interessante, quer dizer, você notar que a missa é bem alegre, né? Reflete o estado de É. graça dele, e tendo iminente o casamento com a princesa Amélia, que era uma mulher belíssima, né? Que ele Sim. dizem que ele, quando viu o retrato dela, desmaiou, né? Então, Ah, se percebe o júbilo dele em compor a missa, né? Bom, tem um Te Deum sim. também, que ele compôs para o nascimento da filha, Maria da Glória, e um responsório de São Pedro de Alcântara, né? Que era o santo dele, né? Que ele nasceu no dia de São Pedro de Alcântara, e quer dizer, no dia, acho que foi 13 de outubro, uma coisa assim, não me lembro. Bom, e quer dizer, ele era devoto de São Pedro de Alcântara, já que ele foi batizado com o nome do santo, né? Sim. Então essas são as obras dele. Agora outros compositores, quer dizer, agora tem compositores de meados do século XIX, né? Ah, Sim. destaques está na coluna da direita, né? Com Fortunato Masiotti, que foi, desde 1816, ele tornou-se o segundo mestre de capela da Capela Real, trabalhando junto com o padre José Maurício. E Masiotti, ele também era um bom compositor, né? Ele escreveu, tem muitas obras dele lá, mais ou menos 8 ou 9 obras, sendo que a mais importante foi o Te Deum que ele escreveu para a coroação de Dom Pedro II, né? Que até hoje eu não ouvi a gravação disso, né? Ah, Mas ele escreveu esse Te Deum porque ele sobreviveu ao padre José Maurício, ele faleceu em 1855, né? tá. Como mestre da Capela Imperial. Certo. De Sigismund Neumann, a gente tem a missa, quer dizer, é a única obra dele que está no acervo, né? Tem a missa Pro die acclamationis Ioannis VI, né? Ou seja, a missa para o dia da aclamação de Dom João VI, que foi uma ocasião importante na história do Brasil também, que Dom João se tornou oficialmente o rei de Portugal. Então, ele que escreveu a missa, até porque Marcos Portugal estava debilitado na época, né? Sim. E essa missa ela também já foi gravada, inclusive no exterior, e quer dizer, ela é importante para a nossa história. Fora isso, existem outros compositores, né, menos conhecidos, portugueses e brasileiros do século XVIII e XIX, que contêm obras no acervo. Tá? Eu citaria, por exemplo, Henrique Alves de Mesquita, que é da segunda metade do século XIX. Henrique Sim. Alves de Mesquita é um compositor negro que foi o primeiro a ganhar uma bolsa para estudar no exterior, a bolsa de Dom Olha. João VI, né? Então ele tem obras dele no acervo, um Te Deum, ok? Bom, Certo. outros compositores importantes, Francisco Manuel da Silva, né? Tem 3 obras lá. Francisco Manuel da Silva foi o criador do Real Conservatório, que hoje é a Escola de Música da UFRJ, e tem 3 obras dele lá, é o autor do Hino Nacional Brasileiro, com temas que ele pegou também das obras de Padre José Maurício. É importante que a gente cite que na época não existia o conceito de plágio, né? Então, Sim. muitas vezes os compositores eles pegavam motivos das obras de outros compositores em sinal de admiração. É o caso de Francisco Manuel da Silva, que pegou não só das obras do Padre José Maurício, como um tema de Paganini também, Ah, para fazer o hino nacional, né? Então a gente encontra essas duas figuras unidas numa única composição e que vem a ser o nosso hino nacional. Bom, sim.
Uma outra figura que trabalhou na Capela Real, muito embora de uma forma, quer dizer, tenha sofrido bastante, foi Damião Barbosa de Araújo, que era outro compositor negro, mas ele Olha só. era natural de Salvador. Certo. Então, dizem que ele veio para o Rio de Janeiro, quer dizer, ele foi para o Rio de Janeiro com a comitiva de Dom João, juntou-se à orquestra da Capela Real, mas ele não, quer dizer, pelo o salário não devia ser muito bom, ele não conseguiu se manter no Rio de Janeiro e retornou a Salvador. E existe uma única obra dele no acervo, que é um Te-Deum ofertado a Dom Pedro II. Né? Sim. Esse Te-Deum, ele inclusive diz que quando Dom Pedro II esteve na Bahia, ele foi professor de música de Dom Pedro. Né? Então, o Te-Deum de Damião Barbosa de Araújo está no acervo do Cabido também. E outros compositores menos conhecidos, né? Mas também que concorrem. Tem uma missa de Antônio dos Santos Cunha, que era tido um compositor mineiro, uma missa a 5 vozes ofertada a Dom Pedro I. Nossa. Né? Essa missa ela foi recentemente editada pelo Paulo Castanha e Fernando Binder. Né? Ah, sim. Aham. Ok. Bom, que mais? Uma outra característica importante do acervo. Existe um número de obras impressas que são aberturas de óperas francesas e, por exemplo, sinfonias de Beethoven e de Mozart. Né? Isso Certo. aí, quer dizer, foi inclusive objeto, quer dizer, elas foram vendidas por uma pessoa que era trompista da Capela Imperial, chamada Cláudio Antunes Benedito. Foram vendidas ao acervo da Capela Real. E elas eram Certo. executadas no início das cerimônias, né? Então, é interessante você entrar na igreja para assistir uma missa e ouvir uma sinfonia de Mozart. Era bastante agradável, mas não condizia com a cerimônia, É, né? sim. Isso causou nos jornais indignação, tá? Aham. Bom, e, quer dizer, por último, os livros de Cantochão Gigante, né? São 2 livros, cada livro desse tinha 1 metro de altura, né? Para que, Meu Deus. para que todo o coro visse a Ah, Cantochão, né? Eles tinham um livro interessante. só. Né? Esses livros são do século XIX. Muito legal. Tá? Bom, que Muito mais, né? Aí falar sobre o projeto. O projeto ocorreu em 2 fases. Né? A primeira foi o mapeamento do acervo, classificação e descrição, higienização e o condicionamento, e a fotografia digital e programação do website. E a segunda foi uma elaboração de monografia histórica sobre o acervo e a veiculação do resultado global em website. Tá? O projeto durou de novembro de 2004 a dezembro de 2005. Né? E Certo. aqui está a equipe. Né? Nós tivemos o Olá, o musicólogo. Antônio Marcelo. Sim. Pois é, isso aí sou eu há 14 anos atrás. Né? Ah, tá. Há 15 anos atrás. O Marcelo Campos Azam foi musicólogo. O André Guerracota Sim, também é um outro musicólogo, que sim. ele é especialista em arquivologia musical. Né? Aham. Muito bom. Nós tivemos uma menina que foi a Aline Góes, que foi responsável pela digitalização dos documentos. Nós usamos uma simples câmera de 2 megapixels que resolveu o nosso problema. Tá? Certo. E a Suzane foi responsável pela higienização dos documentos, né? E a, a limpeza e de todo o material, né? Então ela trabalhou nisso. E o Edward Muito Júnior bom. que é meu irmão, foi o designer gráfico. Ele abraçou essa profissão até Ah, hoje. Até hoje ele é designer gráfico. Tá? que bom. Bom, Muito bom. ah, Muito bom. né? Pois é, na higienização, né? O acervo foi tratado na sua totalidade.
foi eliminada poeira, grampos, envoltórios e foi feita também a limpeza dos armários, né, para que eles fossem colocados de volta. Né? Certo. Em termos de Uhum. classificação, esse foi o trabalho do André Guerracota. O arquivo foi dividido em 2 fundos, né? Foi estabelecida a data limite com a proclamação da República e separados 2 fundos documentais. O primeiro era o Fundo Capela Real Imperial e o segundo, Fundo Catedral Metropolitana, né? Então, os documentos do Sim. período republicano ficaram isolados dos documentos do período monárquico, né? E cada Sim. fundo foi dividido em 2 seções. A primeira seção, documentação administrativa, e a segunda, seção musical. Né? Com base nisso, com base nessa classificação, foram classificados os manuscritos individuais. Tá? Certo. Cada obra foi separada em conjuntos, né? Você poderia ter partituras, partes, né? E nem sempre com a caligrafia do compositor, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui vários conjuntos, que a gente chama de conjuntos, da missa pastoril, né? O conjunto Sim. 1 é a partitura autógrafa, assinado pelo padre José Maurício. O conjunto 2 é o conjunto de partes autógrafas, que ele também escreveu. O conjunto e várias outras gradações, tá? Existiam cópias com intervenções autógrafas, né? Até o conjunto 10 e o conjunto 12, que são cópias feitas na segunda metade do século XIX, já não mais no período de vida de José Maurício. Okay? Certo. Uhum. Bom, então nós... Antônio, a missa pastoril, ela tá inteira, o manuscrito autógrafo? Está inteiro, né? Tá inteira, né? Isso. Eu já Né? fiz ela algumas vezes, solo de tenor o Benedictus. Sim, é Gostaria muito... de ver a original. Ah, sim, não, ela está no acervo do Cabildo Metropolitano, está na internet, tá? É só Tá você na entrar, internet, eu vou dar uma olhada. é só entrar no site lá, cmerj.com.br. Né? Tá bom, Bom, obrigado. nada. Isso aqui deu uma ideia do acondicionamento do acervo, né? Nós encomendamos caixas feitas com material neutro, a uma cartonaria, né? E caixas com 3 tamanhos diferentes para abrigar os vários tipos de documentos que existiam lá, né? Então, um tamanho para abrigar as partituras, outros para abrigar conjuntos maiores e o terceiro para abrigar os livros, né? Que eram caixas bem maiores. Tem caixa com até 1 metro Sim, de comprimento aí. Né? nossa. Na digitalização, como eu disse, nós usamos uma câmera que hoje em dia é bem fraquinha para o que existe hoje, mas na época era a última palavra, né? A gente tinha a produtividade de 1.000 páginas diárias e foram digitalizadas cerca de 40.000 fotografias. Tá? Nossa, Bom, e o website, né? Está naquele endereço, tá? sim, www.acmrj.com.br. E a parte ótimo. do Cabildo Metropolitano, ela termina aqui. Tá? Ótimo. Tá? Muito bom, Bom, muito bom. você tem alguma pergunta? Gostaria de prosseguir para o acervo da Cleuf Persson de Matos? Né? O acervo da Cleuf, nós contactamos a família dela quando nós soubemos que o acervo ele havia sido classificado pelas irmãs. Né? Deixa eu apenas contextualizar para as pessoas que não conhecem Cleuf Persson de Matos, que foi a pessoa que tornou conhecida a obra de José Maurício durante boa parte do século XX, né? Porque durante 6 Sim, décadas ininterruptas, ela fez um trabalho não só de editoração de partituras, como ela classificou, pesquisou os documentos ligados ao padre, tanto em acervos no Brasil como no exterior, e publicou 2 obras que são hoje fundamentais para a musicologia brasileira.
A primeira é o catálogo temático do padre José Maurício, né? Porque ela relacionou todas as obras de todas as fontes que ela encontrou na época. E o interessante é que depois ela continuou recebendo novas contribuições, né? E que originalmente não saíram no acervo. E a segunda é a biografia do padre, que ela tentou estabelecer uma biografia oficial dele, mas ainda muito presa ao que o Visconde de Toné tinha estabelecido, né? Aquela história da rivalidade entre José Maurício e Marcos Portugal. Então ela tentou, quer dizer, ela pesquisou uma grande quantidade de fontes primárias, mas ela não chegou a perceber que a biografia do Visconde de Toné era mais um romance biográfico do que propriamente uma biografia. Exato. O objetivo dele era fazer com que o governo comprasse o acervo que estava nas mãos de Gabriela Alves de Souza, né, que pertencia ao arquivista Bento Fernandes das Mercês, que havia morrido. Então, o acervo ficou em legado para Gabriela, que finalmente vendeu ao Estado brasileiro por 2 contos de réis. Esse acervo hoje está na Escola de Música da UFRJ, é chamado Fundo Gabriela Alves de Souza. Certo. Okay. Bom, então vamos lá. Depois que a gente terminou o projeto do acervo, nós tentamos entrar em contato com a família da Cleof para fazer o mesmo com o acervo dela, né? Ela havia falecido em 2002 e muito provavelmente, quer dizer, a gente sabia que o acervo dela não havia sido publicado nem organizado, né? Só que, quer dizer, deixa eu compartilhar aqui a tela com a apresentação. Um momento. Está aqui, né? Um momentinho só, tá? Tudo bem. Guardamos. Ok. Bom, vou compartilhar aqui uma apresentação sobre o acervo Cleof Persson de Matos, né? Certo. Espero que vocês já estejam vendo aí, né? Bom, o acervo da Cleof foi uma das coisas mais difíceis que a gente já fez, porque, quer dizer, apesar dele estar classificado, ele tinha muita coisa para que um trabalho que já havia sido feito, né? E existia muita coisa que estavam em outros locais, como, por exemplo, a sede da Associação de Canto Coral. Então, e que nos foi entregue no meio do projeto. Bom, deixa eu já contar essa história, né? Então, Ô, acervo... Antônio, eu não sei se é Sim? só no meu, mas eu não estou vendo, viu? Você não está Eu vendo, não não? sei. Tá, deixa eu só... E agora sim. Agora sim, né? Agora sim. Perfeito. Bom, o acervo compreende os documentos por ela produzidos e acumulados em 6 décadas de trabalho, né? Tendo como foco principal as obras do padre José Maurício. E, quer dizer, a gente contabilizou cerca de 120 mil folhas. Ou seja, a gente digitalizou 40 mil, nós digitalizamos 3 vezes mais documentos do que isso, né? Certo. Tá? E houve classificação prévia do material por Ruth Persson de Matos e Astrid Persson de Matos Vilas Boas, que é a sobrinha, respectivamente a irmã e a sobrinha da Cleof. Né? Certo. Tá? Esse Certo. aqui somos nós na porta do apartamento, do edifício onde morava Olha a só. Cleof, né? Que era o edifício Torrozelo, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro. É aqui o André Guerra Cota, a Astrid Persson e eu, né? Legal. Esse edifício fica embaixo, fica em cima da Taberna da Glória. E Cleof passou os 50 últimos anos da vida dela morando nesse edifício. Tá. Muito legal. O acervo dela, então, a gente encontrou no apartamento, né? Dessa forma, já embalados em caixas e com alguma classificação, tá? Já havia uma indexação por caixa, maço e item, né?
Só que não havia um elemento descritivo ainda do que estava nessas caixas, maços e itens, né? Então, Certo. nós fizemos isso. Tá? Bom, então a equipe, aqui está a equipe, né? Coordenação Denise Munhoz, Marcelo Campos Azenha, André Guerra Cota, continuando a equipe, né? Eu prestei Sim. consultoria informática, não participei diretamente do projeto, porque eu já estava morando em Brasília na época, né? Bom, Aham. tratamento de digitalização foi feito por Márcia Lima, Marcelo Galvão e Carlos Lima, web designer Tatiana Fernandes e estagiários Marco Oliveira, Lina Mendes e Rômulo Freitas. E pela responsável pela proponente, Elizabeth Babo, gestor Ricardo Miranda Mota e gerente de patrocínios Eliane Costa. Foi a Petrobras que patrocinou os 2 projetos. Né? Ótimo. Bom, esse aqui foi o planejamento, né? Nós fizemos uma reunião de um dia inteiro lá na casa da senhora Astrid, né? Essa Certo. aqui é a Astrid, o Marcelo Azão, André Guerra Cota. A gente vê na fotografia a Dona Mercedes Reis Pequeno, aqui atrás, e Dona Nelly, que era irmã de Cleuf, falecida em 2013. Né? Ah, sim. Aham. Dona Nelly nos contou muitas histórias interessantes sobre a época dela, até porque ela também cantou no coro feminino Pro Música, que foi o coro que gerou a Associação de Canto Coral. Né? Ah, Então, durante muitos anos, ela foi companheira artística de Cleuf. Né? fantástico. Tanto ela Fantástico. como Ruth. Né? Então, ela Certo. viajou para a Europa junto com a associação, etc. Sim. Né? Muito bom, né? Isso. É. Bom, aí, quer dizer, levou 2 anos para a gente obter a aprovação da Petrobras para o nosso projeto. Tá? Nós tentamos uma Certo. primeira vez, não conseguimos, né? Mas na segunda vez nós melhoramos a apresentação, né? Melhoramos os argumentos e a Petrobras resolveu nos patrocinar. Que bom. E a família nos cedeu o apartamento para que a gente fizesse o projeto e nós conseguimos, né? Depois de uma pequena reforma no apartamento, isso aqui é o apartamento onde morou a Cleuf, nós Certo. instalamos o acervo dela lá e começamos o projeto de digitalização. Tá? Tá. Isso aqui foi a equipe trabalhando, né? Aham. Pegando o material que já tinha sido classificado previamente Certo. e, né? E esse aqui foi como nós deixamos o acervo, quer dizer, como nós recebemos e como nós deixamos o acervo depois. Né? Esse acervo ele se encontra hoje na Escola de Música da UFRJ, tá? Ou seja, Certo. na Biblioteca Alberto Nepomuceno, foi reformada uma sala exclusiva para abrigar o acervo. Né? Então, ele foi doado à Escola de Música, que é onde ela queria que fosse, né? Sim. O acervo, já que ela se tornou professora emérita. E esse aqui é um Certo. exemplo do material que a gente digitalizou. Né? Por exemplo, Aham. isso aqui é uma notícia da apresentação de uma obra de Honegger, no Rio de Janeiro, em primeira audição no Rio de Janeiro, chamado Jeanne d'Arc ou Boucher. Jeanne d'Arc diante do Carrasco, né? Que foi Sim. apresentada com a Associação de Canto Coral e com a Orquestra Sinfônica Brasileira. Né? Certo. Aliás, uma Uhum. parceria que durou muito, muito tempo. Né? E nós também programamos o site, né? Que até hoje está online, que é o acpm.com.br. Né? Sim. Esse site ele reflete, quer dizer, a classificação o fundo é um só, né? Que é o fundo Cleof Persson de Matos, Sim. mas Aham. a classificação foi bem mais complicada, até porque depois que a gente classificou o material, a família nos trouxe novos documentos, então nós tivemos que refazer a classificação toda. Né? Por isso, Ah, tá. nesse tipo de projeto, é importantíssimo que todo o material seja oferecido de uma vez, porque a gente tem condição de classificar o material
como um corpo de documentos só, né? Sim, sim. Então, quer dizer, a gente conseguiu, quer dizer, hoje em dia o acervo tem 120 mil fotografias, tá? Meu Ocupa, Deus. ocupa cerca de 30 gigabytes. A gente está vendo aqui, ó, a figura de Francisco Braga, né? Compositor Sim, sim. Francisco Braga, que foi um dos professores de Cleofo Pearson de Matos, grande Ah, amigo tá. dela também, né? Aham. Com a foto dele dedicada a ela, né? Ah, muito legal. Né? Muito. Sim. Tá? E, quer dizer, nesse acervo é que nós descobrimos as novas composições do Padre José Maurício, as composições que não É. entraram no catálogo temático, que foram obras que ela continuou recebendo ao longo da carreira artística dela, da carreira de musicóloga, né? Que as pessoas Sim. ofereciam, quer dizer, as organizações musicais ofereciam, inclusive espontaneamente a ela, já que ela é uma pessoa bastante generosa também, e ela não se furtava, por exemplo, em copiar, em editar partituras para oferecer gratuitamente a quem pedisse, né? Ah, tá. Sim. Ótimo. Pois é, no acervo, a gente, é claro, eu não a conheci pessoalmente, mas no acervo a gente teve alguns exemplos da personalidade de Cleof, né? Ela era bastante generosa, ela gostava de reunir os amigos no apartamento dela para cozinhar para esses amigos, né? E tem Ah, algumas coisas curiosas, como por exemplo uma receita de marreco à la José Maurício, que foi criada meu Deus. por ela e pelo grupo de músicos, né? É Que uma receita, legal. é uma receita de pato com alguns incrementos, né? Então ela fez essa receita porque José Maurício tinha o curso de música na Rua das Marrecas, né? Na Rua das Marrecas. Pois é, então essa receita foi assinada por amigos da música dela, como, por exemplo, o barítono Zwinglio Faustini e outros da época dela, né? Ah, que legal. Foi bem Muito legal. interessante. Um outro exemplo do senso de humor que ela tinha foi um envio de uma carta ao Ministério da Educação. Ela assinou José Maurício Nunes Garcia, né? Perguntando Ah, se o Ministério tinha algum plano para a música colonial brasileira. E foi respondido, senhor José Maurício, nós não temos nenhum plano específico. Ou seja, ou o seja, sujeito nem sabia da existência do padre José Maurício. completamente ignorantes, né, Pois da é, existência. exatamente. Quando devia, José Maurício deveria ser bastante conhecido, assim como Mozart o é na Áustria, né? Sim, Tá? sim, Bom, em suma, com certeza. era isso que eu tinha para mostrar. Se você Muito quiser, bom. se você quiser, a gente pode continuar a conversa com relação ao José Maurício, né? A- ele era um compositor mulato e, quer dizer, a gente pode conversar sobre o papel do negro na época do período colonial, né? Sim, sim. O José Maurício, ele era filho de dois mulatos, né? E esses dois mulatos, os pais, que seriam os avós de José Maurício, eram duas escravas e nas certidões o pai não é conhecido. Mas como eram duas figuras de cor parda, na época os, se chamavam de pardos, né? E realmente eu estou aqui impropriamente, não estou sendo politicamente correto ao utilizar o termo mulato, Correto. apesar do que Sim, na época era muito utilizado, porque mulato remete à mula, né? Mas exato. peço que me perdoem, né? Mas não é a minha intenção ofender ninguém, né? Mas eles eram um casal de pardos e os pais provavelmente eram os senhores, né? Porque na época a escrava, como propriedade do senhor, o senhor poderia fazer com ela o que ele quisesse. Então, Sim, é muito provável que eles tenham se aliviado sexualmente nessas mulatas, sim. que não, quer dizer, todo português sempre teve uma queda histórica, né? Dizem Aham.
É a tal tara étnica do que o Gilberto Freire fala, no caso da Grande Pois Senzala. dizem as anedotas, mas, quer dizer, isso... Mas na época era muito comum acontecer isso. Agora, o senhor, ele ficava com um dilema moral, né? Ele tinha tido um filho com a escrava, alguns não tinham nenhum dilema. Esse filho passava a compor o plantel de escravos dele. Outros não. Outros davam alforria a esse pardo, né? E educação. Então, basicamente, esses filhos de brancos com as escravas se tornaram, digamos assim, a primeira classe média instruída do Brasil. Né? Sim, Figuras proeminentes como o próprio Aleijadinho, que era mulato, Mestre Valentim, no Rio de Janeiro, o próprio José Maurício, né? Machado de Assis, que já sim, era da segunda geração desses mulatos instruídos. Né? aham, Tá? sim, Mas, e na época, o interessante era o seguinte, a sociedade ela era dividida em raças mesmo. Né? Raças, por exemplo, regimentos do exército. Existiam regimentos de brancos, regimentos de pardos e regimentos de negros. Né? Irmandades religiosas, irmandades de brancos, irmandades de pardos e irmandades de negros. Irmandades de negros eram principalmente as irmandades de Nossa Senhora do Rosário. Né? sim, As irmandades de pardos eram a Irmandade de São Pedro e algumas outras. E a Irmandade dos brancos eram normalmente os devotados a Nossa Senhora do Carmo. Né? E existiam irmandades que eram neutras, como, por exemplo, a Irmandade de Santa Cecília, que era a Irmandade dos Músicos. Aí não havia distinção de raça. Né? ah, sim, E a Irmandade de Santa Cecília existia desde 1784, no Rio de Janeiro. O próprio José Maurício foi um dos signatários. Né? sim. Costuma muito se falar a respeito dessa época sobre o arrivismo dos mulatos. Ou seja, o Assim, mulato teria se tornado o protótipo de uma nação e de um nacionalismo que iria se formar, né? Principalmente na era Vargas, a partir de 1930, e com a consolidação do Estado Novo em 37. Mas mesmo antes, né, Antônio, e durante, na verdade um pouco após, com o Kurt Lang, que se estabeleceu essa noção que nós falamos na live anterior, do chamado mulatismo musical. exatamente. Né? Esses pardos com educação, muitos deles exerciam o ofício de músico, né? Que graças ao pendor dos reis portugueses pela música, eles eram bastante apreciados. Então, o preconceito dos brancos ele era mitigado na hora que eles precisavam dos serviços desses pardos, né? E Sim, realmente, quer dizer, boa parte dos músicos tem-se notícia de que eram pardos. Né? Bom, um outro detalhe é que a ideologia que, digamos assim, sanciona a escravidão, ela se baseia numa pressuposição muito cruel, né? Que é a pressuposição da inferioridade intelectual do negro. Ou seja, o negro na África ele não conseguiu se civilizar. Então, qual era a ideologia dominante? O branco estava indo à África e escravizando esses negros, estava fazendo um favor a eles, porque ele estava sim, os lançando na civilização, coisas que eles sozinhos não conseguiam atingir. Nada mais sim, falacioso do que isso, porque existiam reinos muito, muito ricos, inclusive, na África, de negros, que foram barbarizados pelos brancos, inclusive pelos portugueses. Né? A sim, própria palavra quilombo significava em Angola o acampamento militar dos reis, o acampamento militar dos reis da época. Né? Então, nada sim, mais falacioso que afirmar que o negro não conseguia se civilizar. Pelo contrário, a civilização que o negro havia atingido, ela foi obliterada pela ação do europeu na África. Né? sim, sim, com Então, certeza. essa ideologia ela é muito, muito difundida no Brasil. Tanto que o próprio Toné,
na sua biografia sobre José Maurício, ele professa com todas as letras. Ele fala que se põe uma criança branca e uma criança parda ou negra lado a lado, inicialmente a parda ou negra vai parecer que aprende mais do que a branca, mas depois Eu lembro disso. a branca vai se distanciar e muito, né? Porque isso é da natureza dos pardos e dos negros. Mas, na realidade, era a falta de oportunidade mesmo, né? Com Porque certeza. se você não tem meios de subsistência, você não tem meios de estudar também. Então, Sim. quer dizer, era uma realidade cruel na época e o branco justificava a atitude, a própria atitude, tendo esse tipo de preconceito. Sim, Né? isso era apoiado muito, né, Antônio, nas teorias cientificistas que Exatamente. começaram a aflorar a partir do final do século XIX e com críticos literários como Silvio Romero e depois pelo médico Raimundo Nina Rodrigues, que tem um Perfeito. discurso, inclusive, similar ao que você mencionou do Toné. Exatamente. Eles eram os defensores do branqueamento da nação brasileira, né? Eram Exato. defensores de uma eugenia. Né? Isso. E o interessante é que em Portugal houve escravos também, apesar de não se falar muito, houve escravos, né? Eles foram libertados ainda no século XVIII pelo Marquês de Pombal. Eram em número bem menor do que a quantidade de escravos que veio ao Brasil, mas existiam. E eles foram confinados a áreas insalubres em Portugal. Então as doenças elas fizeram o trabalho delas, ou seja, exterminaram a população negra portuguesa, né? Mas você vê, Meu Deus. existem quadros do século XVI, século XVII, que retratam negros em Lisboa, por exemplo. Né? Então, não se pode dizer que o português foi menos cruel na metrópole com os negros do que o brasileiro. Né? O que a gente não pode defender é o mito da democracia racial, né? Que a escravidão brasileira foi branda em relação às outras escravidões que houveram. Por exemplo, nos Estados Unidos, até hoje existe Sim, um conflito étnico muito grande entre sim. brancos e negros. Né? Mas aqui, esse mito da inferioridade intelectual do negro ele era muito, muito disseminado. E os próprios pardos, eles partilhavam desse mito. Então, eles valorizavam muito a porção branca que eles tinham, né, na descendência. Tanto que Sim. era muito popular a pseudociência chamada frenologia. A frenologia era o estudo do crânio e, segundo os pseudocientistas da época, você estudando o crânio da pessoa, você conseguia descobrir não só a capacidade intelectual, como a índole dela. Né? Ah, meu Deus. E o próprio filho do padre José Maurício Nunes Garcia Júnior, na biografia, na autobiografia que ele escreveu, ele cita um frenólogo, que era o doutor Annecy, né? Doutor Danessia. Danessy, é um frenólogo francês. Né? E, pois é, o próprio filho do padre José Maurício, ele se declara convertido ao mulatismo, que não é o mulatismo musical de Kurt Lang. Pelo contrário, é uma doutrina igualmente racista, que pregava a superioridade dos pardos em relação ao negro, em função da porção branca que eles tinham por descendência. Né? É por isso que o próprio doutor José Maurício ele tentou retratar o pai com o branco, porque quanto Sim. maior a porção branca que ele tivesse na ascendência, segundo ele, mais capaz, segundo essa ideologia, mais capaz ele seria de exercer a profissão dele, né? De Porque médico. isso, porque imagina, uma pessoa parda que terminou a faculdade de medicina e vai atender uma mulher branca, ele era parteiro, né? Vai atender uma mulher branca, né? Essa mulher provavelmente
devido ao preconceito da época, não vou ser cuidada por uma pessoa com a cor da pele dele. Então, para que ele mantivesse o lugar na sociedade, ele tinha que forçosamente retratar o pai como branco, né? E, Sim. quer dizer, o que ele fez? Realmente ele afinou, na época não existia fotografia, ele afinou as feições do pai e retratou o pai com a pele bem mais branca do que era, né? Deixa eu ver Sim. até se eu tenho Você tem imagem aí? Eu uma tenho aqui imagem. também. Pois é. Bom, deixa eu ver aqui. Um momento Eu só, tenho, tá? inclusive... Tudo bem, sem problema. Eu tenho, inclusive, no livro da Cleuf aqui. Ah, sim. Não, mas, quer dizer, eu tenho uma composição aqui que é muito interessante para mostrar a representação do padre José Maurício ao longo do tempo, né? Ah, sim. A evolução, essa evolução que daqui, se eu não me engano. Tá. Bom, deixa eu compartilhar aqui a tela. Isso. Tá dando para ver aí? Bom, Agora tá isso. ok. A figura 1 é a máscara mortuária do padre José Maurício, né? Então, é a representação mais fiel que se tem dele, Uhum. logicamente, né? Sim. A gente vê que o nariz dele é bastante pronunciado, né? Apesar de estar vergado sob o peso do gesso, né? Quem tirou essa Sim. máscara foi Manuel de Araújo Porto Alegre. E Sim. uma outra característica é que ele tem um quisto sebáceo na testa, né? Sim. Então, esse quisto sebáceo era bem comum na época, que não havia muita higiene, então as pessoas pegavam esse tipo de doença, né? Nossa. Pois é. Bom, a figura Isso 2 foi é mantido na figura 2, né? O Quisto Sebástio. isso, exatamente. Mas se você ver bem, o quisto sebáceo, a gente traçou aqui as linhas de posição, de posicionamento. O posicionamento do quisto está aqui no vértice desse triângulo, né? O filho Sim. dele retratou, ele não só embranqueceu o personagem, como retratou o quisto fora de posição. Ah, é verdade. Ou seja, o que acontece? É muito provável que esse retrato tenha sido feito depois da morte do padre, e não antes, Sim. né? Até porque, Sim. quer dizer, o padre, se não fosse retratado tão fielmente, estando em vida, ele iria reclamar do retrato, né? Com certeza. Mas essa aqui é uma das evidências que a gente usa para defender que houve realmente o branqueamento, tá? Porque na época não havia fotografia e José Maurício teve a intenção realmente de, apesar a questão de sobrevivência na sociedade brasileira, né, de embranquecer a figura paterna, tá? A terceira fotografia é do próprio filho, Dr. José Maurício Júnior, né? Isso. Interessante a gente aplicando as mesmas linhas de face do pai, né? A gente vê que ele era bastante semelhante ao pai, né? Sim. Só Sim. que a cor da pele dele era bem pronunciada para o negro, né? Sim. Muito. Pois é, interessante é que a gente pesquisou um pouco da característica genética, da transmissão genética da cor da pele, né? A cor da pele ela não é determinada por um único gene, tá? Por um único alelo, e sim por 250 alelos. Então, a possibilidade de alguém nascer, tendo um casal escuro, nascer mais claro, exceto se for albino, né? Que é uma outra condição genética, Sim. e nascer mais claro é muito remota, tá? Até porque os 250 alelos eles têm que ser recessivos para que isso aconteça. Certo. Então acontece que, quer dizer, o próprio doutor José Maurício ele tinha a pele bem escura, né? Em Sim. comparação com o retrato que ele fez do próprio pai, né? Como a gente pode pensar que seria impossível a dois mulatos claros gerarem alguém com a cor da pele dele, devido a essa característica genética que a gente conhece hoje em dia,
Sim, a gente percebe que essa não era a cor original, a cor real do Padre José Maurício, né? Ele era mais sim, para os caracteres do pardo, né? E o próprio sim. Manuel de Araújo Porto Alegre, que o conheceu em vida, ele diz que ele tinha característica da raça mestiça, né? Que ele falava mestiça, né? Mestiço. Exatamente. Bom, então, depois disso, no século XX, essa figura 4 é o desenho de José Lancelotti, que era, aliás, a gente colocou os mesmos traços, né? E viu que a figura está bem feita, tá? Sim. O desenho está bem feito, né? Só que realçando a característica parda de José Maurício. Eu acredito que essa figura 4 Aham. seja a representação É a mais mais fiel real. dele, mais real dele, tá? Sim, Até porque, na sim, época, sim. depois de 1922, o negro ganhou um aspecto especial na cultura brasileira, né? Ok, Sim. apesar do não se quer dizer que isso acabou com o racismo no país, pelo contrário, mas É muito pelo contrário. se passou a elogiar o negro como um dos vetores da nossa cultura, não uma das origens, o africano principalmente como uma das origens da nossa cultura. Então acredito que essa seja a Sim, representação do José Lancelotti, seja a mais fiel do Padre José Maurício, né? Até porque ela é bem parecida. Eu sim, acredito que ele tenha usado também o próprio filho, a fotografia do filho como modelo, né? sim, com certeza. Ok? Bom, é isso Ah, que. Antônio, só uma pergunta. Sim, O, você sabe, o pai do José Maurício Nunes Garcia Júnior, o médico, o doutor. sim, Você sabe a mãe? Qual foi a mãe dele? Qual era? Ou não tem esse dado? sim, sim. Era ele, perdão, eu me esqueci o nome agora. Era, deixa eu Será que ver. ela era negra também ou não? Olha, quer dizer, ele diz que a mãe era mestiça, né? Parda também. Mas Ah, tá. eu tenho minhas reservas, né? Para mim, ela era mais escura, inclusive, ela seria mais escura do que o próprio José Maurício, tá? Então, o interessante é o Certo. seguinte, quer dizer, o José Maurício era padre e resolveu viver maritalmente com ela. Então, ela, quer dizer, ele passou a viver em delito, né? Se o delito dele Sim, fosse descoberto pelas autoridades eclesiásticas, ele teria que primeiro ou abjurar a batina ou então abjurar sim, ao casamento, né? Então, certo. provavelmente é o que aconteceu depois que descobriram. Por quê? Porque inicialmente ele que inicialmente vivia na Rua das Marrecas, né, ele tentou acobertar, quer dizer, ele não podia mais viver na Rua das Marrecas. Ele tinha que alugar um outro local para abrigar a família, porque na Rua das Sim, Marrecas ele tinha o curso de música e muito provavelmente os alunos dele eram ligados à igreja, né? Como o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena, cedo ou tarde a notícia da vida dele em matrimônio, ela chegaria às autoridades eclesiásticas, né? Por isso que ele tinha que esconder. Essa é a razão principal para ele ter mudado tanto de endereço, tendo um imóvel próprio na Rua das Marrecas, né? Coisa que sim. não foi Ah, pensado sim. até o momento, né? Porque É, realmente, senão, ele teria que tomar a decisão extrema, seja qual fosse, que ele não gostaria, tá? Se ele abjurasse a sim, batina, o salário que ele recebia ia ser cortado. E se ele abjurasse sim, ao matrimônio, né, também não teria mais a mulher, né? Só sim, que provavelmente, quer dizer, como o Rio de Janeiro era uma cidade muito pequena na época, as autoridades devem ter descoberto a situação dele e, quer dizer, abafaram o caso, né? Como ele era uma figura muito proeminente, muito conhecida, provavelmente isso foi abafado e ele teve que abjurar o casamento, né?
Tanto que Sim. a mulher dele, não, desculpe, me escapou o nome dela agora, não. Nome, né? Eu também não lembro, não tenho aqui Pois anotado é, em nenhum lugar. né? A esposa dele Antônio, se casou, sim, tem algumas outras figuras que representam o José Maurício. Eu não sei como passar aqui, certo. Não, mas eu faz o queria seguinte, mostrar. vou descompartilhar aqui. Você Isso. tem um botão verde escrito Share Screen. Se você quiser compartilhar Ah, alguma tá. coisa, é só apertar. É que eu acho que eu não tenho ele aqui. Eu vou passar aqui no computador mesmo. Vai Ah, ser meio entendi. precário, tá? Ok, tá bom. Mas eu vou tentar. Eu queria que você falasse sucintamente sobre porque a imagem do Padre José Maurício ela muda muito de acordo com os biógrafos, né? Você sabe bem, Sim. tanto na parte descritiva como na parte iconográfica. Então eu vou mostrar Sim. algumas imagens aqui e eu gostaria que você comentasse, tá? Ok, Que essas imagens estão no meu artigo publicado este ano na revista Música em Contexto da UNB. perfeito. Tem este retrato, por exemplo, Assim, esse que é retrato é da... do Rossini Tavares de Lima, né? José Maurício Isso, e seu exato. tempo, né? Ele retrata bem o José Maurício mais negro também, né? Exatamente. Na época você já tinha digamos assim, o negro já era prezado como gerador de cultura, né? Então, daí o Rossini Tavares de Lima retratou ele com uma figura mais condizente com a realidade. Mesmo em 1941, né? Sim, Você acha sim, que já tinha uma outra perspectiva. isso. Aí, um pouco mais para baixo, bom, tem esse aqui, na obra do Bruno Kiefer, de 76, Assim, ele coloca a mesma figura do filho do José Maurício, né? O certo. filho do José Maurício Aham, dele, só que sim. ela está extremamente embranquecida Ah, sim. pelo livro ou pela cópia. Não sei o que Não, não, aconteceu. o filho do padre mandou fazer uma litografia também dessa figura. E atrás dele É, havia um armário com instrumentos musicais, etc. Ele, quer dizer, não fez um cenário completamente limpo como no quadro a óleo, né? Mas sim, é a mesma figura, tá? é a mesma figura. Isso. Ela parece ainda mais embranquecida, né? Exatamente, é o efeito da litografia, tanto que a outra litografia também está bastante embranquecida, né? E esse aqui é do Não, Gama. não é essa aí que eu tô É falando, essa tá? Você tinha figura? um armário com instrumentos musicais, é essa, do Mauro Gama, né? É essa. Porque Isso, nessa ele parece embranquecido também. É de isso, 83. exatamente, isso. Aquela deve ser uma outra cópia dessa Mas figura. aqui embaixo está escrito retrato a óleo por seu filho, é isso mesmo? Eu acho que Não, é não outro é não. retrato. Não é não. Isso é uma litografia que foi mandada fazer a partir do retrato a óleo, né? Ah, tá. Então o editor errou aqui. Isso. E tem mais um ou não? Eu tinha mais uma outra, viu, Antônio? Ah, Ah, tem sim. aqui A o do selo, selo, né? né? Isso. É o selo. Aham. Também ele aparece. Selo de Aqui está o seu. 73. Isso. Aham. E aqui tá o seu, que eu citei Ah, também. perfeito. Aham. Não, eu tinha uma outra imagem que eu não achei aqui agora. Eu vou ver se eu procuro. Certo. Bom, eu tenho algumas aqui. Eu posso até mostrar. Peraí, só um momentinho. Tá bom, pode. Porque é interessante ver como ele muda, né? A partir do Aham. olhar da história. Isso. Bom, deixa eu ver. Eu também Compartilhar tenho essa aqui. alguns. Tá, deixa eu compartilhar essa aqui. Tá dando para ver aí? Deixa eu ver. Só um minuto. Tá. Isso. Ah, sim, essa. Pois Conheço. é, essa foi uma placa que fizeram, que está lá na Escola de Música do FRJ, né? Bom, Aham. bom, essa aqui, ó, perdão, desculpa. Bom, essa aqui, ela
realça realmente o aspecto mulato dele, né? Sim, sim, Tá. sim. Bom, o que mais? Deixa eu... Aqui, outra, né? Tá? Uhum. Essa Esse, aí, da é, ilustração musical. isso. Essa aqui ele tá Esse é mais, muito diferente. tá mais diferente, né? Mas é Isso, baseado no retrato a óleo, tá? tá. Isso provavelmente é uma xilogravura, né? Deixa eu ver Sim. aqui. Perdão. Eu não... Não, tudo Ah, bem. Sem problema. isso aqui é um tedão que está lá em Pindamonhangaba, Olha aqui. do padre José Maurício, que foi encontrado pelo Paulo Castanha, né? Ah, é? É, a história, isso aqui é o acervo do maestro Romão, que ainda falta. Ah, Não isso aqui, foi. ó, Gazeta do Rio de Janeiro, Ah, tá? Tá vendo ah, aqui? esse jornal, né? Isso. Sim. Pois é. O que que ele fala aqui, ó? A música foi de composição do célebre Marcos Portugal e executada por muitos músicos da Real Câmara e Capela, e dirigida pelo mestre da É. mesma, o padre José Maurício Nunes Garcia, tá? Sim. Ou seja, não dá para dizer que Ah, os tá. dois eram inimigos, né? Não, não. Que Melhores amigos também não, mas também não inimigos, né? isso. Isso aqui é um esboço Essa do cena Bernardelli, né? famosíssima. É a famosíssima cena, Sim. né? Isso aqui é o Aí ele quadro, né? aparece bem negro também, né? Isso. Mas o Bernardelli já é do século XX, né? Então, ele já, Já é já outra trata perspectiva. isso. É aqui, ó. Aqui é o selo, né? É o selo, isso. Né? E A, tem. a figura dele parece bem branqueada, digamos assim, Sim, né? Tá, as muito. feições finas, né? O que mais? Deixa eu ver se tem Sim. outros. Não. Eu estou É, procurando uma aqui aí, da aí revista. as figuras acabaram, né? Tem aquele seu artigo, Sim, ok? tem uma. Tem só uma figura do que eu estou procurando aqui, que é. Eu não sei se você vai conhecer, que é da. Eu acho que é a revista Música Viva, se eu não me engano. Você conhece? Que fez um espetáculo sobre o José Maurício em 2003. Eu conheço a música viva, né? Conhece, né? Mas eu não, Então, ó, essa, deixa eu só. Eu vou passar só mais uma aqui, estou na minha tese, só para tá, você comentar rapidamente, ok. a gente já encerra. Aham, Ó, tem essa foto, essa gravura aqui que eu achei, sim, não aham. sei se você conhece, que ela tá na contracapa do Ah, do catálogo catálogo temático. temático. Ela foi feita para o catálogo temático, tá? Mas ela é Ela já é baseada, diferente também. isso, ela é baseada também na, No na litografia. retratório. Não, ela é baseada na litografia. Na litografia sobre o Isso, retrato a óleo, né? isso, Tá bom. tá bom? E deixa eu ver. Tá bom. Eu acho que tem só mais uma. Uhum. Tem essa bem branqueada, essa que eu já mostrei. E bom, das aqui achei. Essa aqui da revista. Ah, não, não é Música Viva, não. É a Agenda Rio. Isso, Viva a Música, né? Ah, Deixa eu perfeito. passar. Essa capa, Antônio, de 2003. Dá para ver aí Tá dando para ver. que o José Maurício ele é Ah, sim, representado sim. realmente por um negro. Tá, isso é uma peça chamada O Último Dia, né? Ela foi Ah, escrita tá. por um teatrólogo chamado Joaquim Assis. Ele se baseou no que existia sobre o padre, né? E escreveu uma peça Sim. sobre o último dia de vida do padre. Então, ele relembrando a vida dele e tal. E, quer Aham. dizer, a peça, ela ela segue aquele roteiro, né? De que Marcos Portugal sendo o vilão, Padre Zé Maurício Sim. sendo o herói e assim por diante, né? Mas é uma peça Sim. interessante para efeito de divulgação, né? Ela foi também dirigida pelo Sérgio Brito, que foi um grande ator brasileiro, né? Exato, exato.
Eu assisti a peça, achei bem Você interessante. assistiu? Pois é, quem tocou o cravo foi o Marcelo Fagerland. Ele foi, assim, digamos, a trilha sonora da peça. Legal, hein? Uma pessoa que divulga muito a obra do Padre José Maurício, eu não sei se você deve conhecer, o Mário Marques Trilha. Eu já ouvi falar dele, né? Mas, quer dizer, não conheço muito o trabalho dele, né? Eu sei que ele trabalha muito com a Rosana Lancelotti, né? Isso. No Música Brasilis. Ele gravou o Método para Piano Forte, do José Maurício, Isso. Uhum. Boas Modinhas. Muito legal o trabalho dele. Bom, acho que é isso, Antônio. A gente falou bastante, ficou bem explicativo. É sempre bom ouvir você, né? Essa Obrigado. fonte inesgotável sobre música colonial, José Maurício. É um Muito prazer bom. Muito estar obrigado. aqui. É um prazer, foi um prazer grande. Igualmente, meu caro. Um grande abraço a todos, né? E vamos ver se a gente coloca no YouTube isso aí. Vamos, se puder colocar, eu agradeço e a gente continua conversando. Um grande abraço, Tá viu? bom, um abraço.